Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que estejam assistindo a este vídeo. A partir daqui, então, iniciamos a segunda parte do curso de Física 1, ok? Todo o conteúdo daqui em diante, então, será cobrado na P2. Certo, senhores? E essas próximas aulas, elas englobam uma parte muito interessante da física, uma parte muito importante da física, em especial no que tange ao assunto de mecânica. Por quê? Porque nós vamos iniciar uma transição entre a física de uma partícula, né, de um ponto, e vamos agora partir em busca da física de um corpo extenso, um corpo macroscópico. Entendem? Então a gente sai da física de uma partícula que, digamos assim, de uma forma até meio confusa, é representada por blocos, né, e tal. Mas se vocês repararem, tudo que acontecia num bloco até agora poderia ser pensado como o que acontece numa partícula, sem nenhuma diferença, nenhuma relevância entre os dois casos. A partir de agora, não. A gente vai ver um aspecto, vamos colocar assim, mais realístico da física, né? Uma aplicação mais realística. Nós vamos ver, então, que uma força aplicada a um corpo depende de onde essa força está sendo aplicada. Em outras palavras, o movimento em um corpo depende do ponto onde a força está sendo aplicada. Nós vamos ver então que um corpo ele pode ter um movimento de translação associado a um movimento de rotação e uma combinação dos dois. E por que isso é importante? Porque vocês, a essa altura, devem saber que uma embarcação, um navio, ele possui, além do movimento de translação normal dele, né, ele translada sobre o mar, mas ele possui outros movimentos também, movimentos oscilatórios, verdade? Balanço, guinada. São basicamente 6 tipos de movimento que a embarcação pode ter, 6 graus de liberdade, e esses graus de liberdade eles só podem ser explicados se a gente usar a física, o conceito da física para um corpo extenso, certo? Então, a transição entre um ponto e um corpo extenso, a gente está seguindo essa transição. Ela passa por conceitos que são abordados em sistemas de partículas, certo? Depois que falarmos sobre sistemas de partículas, vocês vão ver que vai ficar mais simples generalizar ou particularizar, na verdade, esse conceito de sistemas de partículas a um corpo rígido, também um corpo extenso. Ok? Bom, não vou me adiantar muito, vamos falando, mas eu só queria que vocês tivessem uma ideia do que espera vocês. Então, essa transição entre partícula e corpo extenso começa com os assuntos que nós vamos ver nas próximas aulas, incluindo hoje, ok? Então, aí nas próximas 5 aulas, temos aqui um sumário do que nós vamos ver. Vamos definir algumas quantidades, como impulso, quantidade de movimento ou momento linear, certo? Também vamos definir o que seriam forças internas.
E aí vai vir uma outra parte bem interessante, de bastante aplicação na área de vocês, que é o conceito de centro de massa, centro de gravidade, né? E aí a segunda lei de Newton para esses sistemas de várias partículas. A posição do carregamento dos containers, né, dentro do navio é de fundamental importância para vocês. O conhecimento da influência disso, né, sobre o navio é de fundamental importância que vocês compreendam. Ok? Bom, então a primeira parte seriam as colisões. Para falar de colisões, né, a gente precisa entender algumas coisas primeiro. Então, vamos começar pensando no seguinte. Imagina um carro que ele colide. Vocês sabem que os carros modernos, quando colidem, eles soltam esse dispositivo aí, né, inflam esse dispositivo chamado airbag, né, saco de ar. E para que esse dispositivo serve? Ele salva vidas, né? Ele impede que você tenha uma colisão diretamente com o painel, com o vidro, com para-brisas, né? Ele amacia, ele suaviza esse impacto do motorista sobre a parte de frente do carro, certo? Então vamos entender qual é a física por detrás disso. Por que o airbag ele suaviza, né? Então o que a física diz sobre isso? Primeiro é importante a gente definir uma grandeza que vocês já devem ter conhecido no ensino médio. Essa grandeza como quantidade de movimento. Alguns livros usam a letra Q para denominá-lo. Nós vamos aqui usar a letra P, né? Então, P igual a mv é a quantidade de movimento que um corpo possui. No sistema internacional, então, ele é quilos vezes metros por segundo, né? Quilo vem da massa e metros por segundo vem da velocidade. Então, ele é uma associação entre a massa e a velocidade. Mas por que, mestre? Por que m vezes v? Aqui vem um fato interessante para vocês refletirem. Toda grandeza, seja ela qual for, velocidade, aceleração, força, temperatura, toda grandeza física, ela mede alguma coisa. Ela te retorna um valor quantitativo, certo? Para determinado fenômeno, aspecto que ocorre na natureza. Vocês concordam? Por exemplo, a sua altura é relevante, algo que pode ser medido? A minha altura é. Então, é uma grandeza física. E o que ela te retorna? Ela te retorna o teu tamanho, o teu comprimento. Certo? Temperatura. Ela te retorna, o valor da temperatura te retorna o quão frio ou quão quente, vamos colocar assim, em termos mais coloquiais, te retorna a temperatura, se está mais frio, se está mais quente no ambiente. Então toda grandeza ela te retorna alguma coisa, alguma informação que você precise. No caso da quantidade de movimento, também chamado de momento linear, aliás, abrindo parênteses, vamos daqui para frente chamar essa grandeza só de momento linear para nós, ok? Quem quiser continuar mantendo é a mesma coisa que quantidade de movimento. Quem quiser continuar mantendo pode manter sem problemas. Mas eu, a partir de agora, vou chamar só de momento linear, ok? Essa grandeza, o que ela mede? Ela tem uma massa inercial que está associada, através da multiplicação, a uma velocidade. Certo?
você pode desconfiar de algumas coisas. Por exemplo, você concorda comigo que um caminhão pesado, cargueiro, caminhão de carga pesado a 50 km por hora, se esse caminhão ele atropela uma pessoa estando a 50 km por hora, não vou colocar 50 não, vamos colocar 30 km por hora. Um caminhão a 30 km por hora ao atropelar uma pessoa, você concorda que o efeito dele sobre a pessoa é bem pior do que o efeito de uma motocicleta, uma moto, a 30 km por hora, atropelando também uma pessoa? Imagine a cena. Quem vai causar maior estrago? O caminhão ou a moto? O caminhão, claro. Então você percebe o seguinte, o caminhão vai causar o mesmo impacto, porém os dois têm a mesma velocidade. Então, se eu considerar só a velocidade, não tem como eu diferenciar um ou outro. Concorda comigo? Um caminhão ou uma moto. O estrago que eles vão fazer numa pessoa, que eles atropelem, não tem como eu diferenciar, porque se eu olhar só para a velocidade, 30 km por hora, 30 km por hora. Então, eu preciso associar mais alguma coisa, porque eu observo na natureza que um caminhão atropelando uma pessoa causa um impacto muito pior do que uma motocicleta atropelando uma pessoa. Então, por esse motivo, eu preciso de uma informação a mais associada à velocidade. Que informação é essa? A massa inercial. Ok? Então, associando, agora sim. Agora, como o caminhão tem algumas toneladas e a moto só algumas centenas de quilos, aí você pode ter uma ideia de que a massa do caminhão é da ordem de, vamos colocar assim, 100 vezes, né? No mínimo, 100 vezes maior do que a massa da moto. Se eu multiplicar uma coisa 100 vezes maior pela mesma velocidade, o momento linear do caminhão vai ser 100 vezes maior do que o momento linear da moto. Agora você pode concluir. Então, um objeto que tem um momento linear, quanto maior ele tiver, maior o estrago que ele provoca durante uma colisão. Vocês concordam comigo? Isso faz sentido? Show de bola. Bom, então o momento linear ele é um vetor. Então, como todo vetor, ele tem módulo, direção e sentido, certo? Além, é claro, das unidades, por ser uma grandeza física. Em termos do módulo, é a massa vezes a velocidade. Em termos da direção, a direção do momento ela é paralela à direção da velocidade, porque sempre que eu tenho um vetor que é um escalar vezes um outro vetor, esse vetor vai ter a mesma direção que o outro vetor que está sendo multiplicado por um escalar. Então aqui eu tenho o vetor preto, que é o momento linear, e vocês podem notar então que ele tem a mesma direção que a velocidade. Igual o caso da segunda lei de Newton, né? F igual a ma. F tem a mesma direção que A, que é a aceleração. E o sentido? O sentido é o mesmo de V. E nesse caso a gente pode observar que tanto nesse caso quanto no caso da segunda lei, esse escalar, por se tratar de uma massa, então isso significa que esse escalar nunca vai ser negativo. Nunca vai ser um número negativo. Alguém que já tenha lido alguma coisa, né, de física fora daqui do curso pode pensar, e a antimatéria? Não estamos considerando a antimatéria aqui. Para nós,
pelo menos nas próximas décadas aí, não vai haver nada de antimatéria aplicada à navegação. Ok? Então, em princípio, a massa para a gente sempre vai ser uma grandeza positiva. Isso leva à conclusão, então, que o sentido do momento linear sempre também vai apontar, vai ser igual ao sentido do vetor v. Show? Então, essa é uma grandeza que é legal da gente definir, o momento linear. Ok? Agora, olha que interessante. Quando existe uma colisão, você concorda comigo que o veículo que possuía um momento inicial P, após um tempo de colisão, ele para? Concordam comigo? Ele para, né? Mesmo que ele não sofra colisão, a gente está falando sobre colisão aqui, né? Mesmo que ele não sofra colisão, se você está à frente de um navio, pilotando um navio, e você freia o navio de alguma forma, o navio vai parar. Ok? Então é o seguinte, ele tinha um momento linear, que seria a massa do navio vezes a velocidade do navio, e se você ancora o navio, depois de um tempo você chega a um porto e ancora o navio, ele vai passar ao repouso. Então houve uma variação do momento linear, certo? Muito bem. Isso ocorre depois de um tempo, certo? Então ele tinha um momento inicial e variou para um momento final, após um certo intervalo de tempo. Se a gente aplicar essas coisas e a definição do momento, a gente vai ver o seguinte. Caso a massa permaneça constante, ou seja, aqui eu estou considerando a variação do momento. Mas se a massa permanece constante, vamos dizer que a massa do navio permaneceu constante. Essa massa, então, ela não varia. Então, uma coisa que é constante, ela sai daqui, do delta. E aí eu tenho aqui, ó, ΔV sobre ΔT. Isso vai ser igual a M vezes A. Mas que é M vezes A? M vezes A é a força resultante. Né? M vezes A é a força resultante sobre o corpo. Então, se o corpo sofre uma variação de momento e a massa permanece constante, significa que ele sofreu uma variação na velocidade. Se ele sofreu uma variação na velocidade, significa que ele sofreu uma aceleração, logo ele sofreu uma força. Tá, mestre, mas então qual é a diferença? Por que eu não escrevo F igual a MA? E qual é a diferença entre escrever F igual a MA e F igual a ΔP sobre ΔT? Aí vem uma coisa muito interessante. Presta bastante atenção nisso. Presta muita atenção. Nós enganamos você. Nós, professores de física, enganamos você. Ou muitos de vocês, a maioria. A gente diz que F é igual a MA. Mas, na verdade, na formulação original de Newton, a conclusão que ele chegou é que, na verdade, F é igual a ΔP sobre ΔT. Mestre, sim. Sabe o que isso significa? Que um corpo, é isso mesmo, com velocidade constante, ele pode sofrer uma força. Mestre, sim. Caso a massa dele varie. Certo? Porque a força é a variação do momento, não da velocidade. A força é a variação do momento. Caramba, mestre, me confundiu, sim.
É confuso mesmo. Mas a natureza é assim, tá? A natureza confunde às vezes. Mas é essa a questão. Força, na verdade, é a variação da quantidade de movimento, ou a variação do momento linear. Beleza? Força é a variação do momento linear. Agora a gente pode também considerar, introduzir uma outra grandeza. Introduzimos o momento linear, agora vamos falar sobre o impulso. Notem nesse GIF aí, um chute fortíssimo, belíssimo do Roberto Carlos, no jogo contra a França. Não lembro muito bem, foi perto de 98 esse jogo. Não sei se foi uma preparação para a Copa de 98, algo do tipo. Vocês teriam, quem tem 22 anos já era nascido, quem tem menos de 22 anos não. Eu lembro desse jogo aí, desse gol. Eu tinha o quê? Tinha 17 anos. Não, tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos em 98. Lembro desse jogo. Vamos lá, pessoal. O que seria o impulso? O impulso é a força que você aplica ao longo de um determinado tempo. E nesse caso, o impulso, ele realmente tem o nome dele tem bastante relação com a função dessa grandeza. Né? O nome da grandeza tem bastante relação com a função dela. Se você empurra um objeto, por mais que você considere esse contato instantâneo, ele nunca é instantâneo. Ele sempre dura um intervalo de tempo em que a força está sendo aplicada ao objeto. Então, por exemplo, se vocês lembrarem uma questão lá da minha prova, na P1, a potência do motor foi aumentada em 10%, você lembra? Então, você aplica uma potência, você aumenta 10%, imagina que você aumentou essa potência ao longo de um determinado tempo. Então, aquela força a mais, além do arrasto, né, aquela força que aumentou, que ficou acima da força de arrasto, que a gente considerou constante na prova, que ela força atuando durante um tempo, ela vai produzir um impulso no navio. E qual é o efeito desse impulso? Certo? É isso que nós vamos falar agora no próximo slide. Então, o que é o impulso? O impulso é uma força atuando ao longo do intervalo de tempo. Qual é o efeito do impulso num objeto? Olhem para esse GIF aí e pensem, raciocinem. Qual foi a ação do impulso do pé do Roberto Carlos sobre a bola? Atuando sobre a bola durante um intervalo de tempo curto, é verdade, mas ocorreu esse intervalo de tempo. O que aconteceu com a bola? Ela estava parada, né? No local da cobrança da falta. Olha, ela estava parada. O que aconteceu depois? Ela adquiriu uma velocidade, certo? Também, isso é o que nós vamos discutir, né? Ela adquiriu uma velocidade, olha. Também ela fez uma curva, certo? Sobre a curva, nós vamos falar em Física 3. Por que a bola faz essa curva? Né? Ou seja, essa curva existiria. Ele poderia fazer essa curva na bola se ele tivesse chutado essa bola no vácuo, sem atmosfera? Essa é uma das coisas que nós vamos discutir em Física 3. Mas vamos falar sobre o impulso. Então, o impulso, assim como o momento linear é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido. O módulo do impulso é F vezes o intervalo de tempo onde a força atua, ΔT. A direção
é a própria direção da força e o sentido é o mesmo sentido da força. O sentido do impulso é o mesmo sentido da força. Pelo mesmo motivo que o sentido do momento linear é o mesmo sentido da velocidade, o sentido da força é o mesmo sentido do impulso, porque esse ΔT, a não ser que o homem chegue à conclusão, tem alguns estudos aí dizendo que pode ser, que é possível, que pode ser possível, né, dentro das leis da física que você conhece, um regresso no tempo. Mas ainda é só especulação. De qualquer forma, até onde se sabe então, até onde se pode provar, o ΔT sempre vai ser positivo, né? Não há volta no tempo. Então o tempo final é sempre maior do que o tempo inicial. Logo, o ΔT é sempre uma grandeza positiva. Então, por esse motivo, F e I apontam no mesmo sentido. Certo? Bom, e finalmente, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos relacionar essas coisas, né? Vimos quantidade de movimento, ou eu falei que ia falar momento linear, né? Mas é a mesma coisa, tá? Não se confunda. Quantidade de movimento é o momento linear. Então vamos juntar as duas coisas, impulso e momento linear. Então a gente viu que a força resultante, tal qual originalmente concebida por Newton, é a variação do momento linear. Desculpa, a variação do momento linear. Certo? Então, e o impulso é a força resultante vezes o intervalo de tempo onde a força está atuando. Logo, I igual a F vezes ΔT, mais F, vimos que é ΔP sobre ΔT, corta. Então, I é igual a ΔP, né, que é a variação do momento linear. Ok? O que isso me diz, então? Que o impulso, aquele impulso lá do chute do Roberto Carlos, ele variou o momento linear da bola. Ok? Aí vem uma coisa muito interessante para vocês sempre guardarem, terem em mente. Vem um conceito muito interessante. O impulso, ele não é a variação da velocidade, ele é a variação do momento linear. Ok? Tá, mestre, mas quando que a massa vai variar? Pense no movimento, no lançamento de um foguete, por exemplo. Pense no lançamento de um foguete. Esse é o exemplo mais claro. Enquanto o foguete está sendo lançado, as leis da física, essas leis da física, elas estão sendo aplicadas a um corpo que está tendo a sua massa total constantemente variada. Porque a queima de combustível é muito rápida. E a quantidade de combustível dentro do foguete está diminuindo rapidamente, enquanto ele está sendo queimado. Certo? Então, se você aplicar essas leis considerando a massa constante, vai dar um erro muito grave. Né? Enfim, qualquer cálculo sobre a trajetória do foguete. Em menor proporção, mas ainda assim da mesma forma, isso acontece com o navio. Enquanto o navio está viajando, né, por aí, navegando, o combustível dele está sendo queimado. Então a massa total do navio está sendo variada também. Tá legal? Então, se você quer ter uma descrição precisa das coisas, uma descrição boa, você tem que sempre lembrar que o impulso ele varia a quantidade de movimento e não apenas a velocidade. Óbvio, se em algum momento, como no caso da bola, no caso do Roberto Carlos chutando a bola, a massa da bola não variou. Ela ficou igual. Então, qual foi a única coisa que variou ali? Foi a velocidade da bola.
estava em repouso no local da cobrança da falta e após o chute ela adquiriu uma velocidade. Então, assim como o trabalho ele é igual à área, né, da força em função do deslocamento para uma força variável, por exemplo, você pode calcular o impulso através da área, no caso de uma força variável, né, através da área. Isso aqui, uma força constante, é simples, né? É a força vezes o intervalo de tempo. É F vezes ΔT. F vezes ΔT. Agora, no caso de uma força variável, você pode usar o mesmo conceito que utilizado no trabalho, exceto que, em vez de ser um gráfico da força em função do deslocamento, você agora tem que considerar a força em função do intervalo de tempo onde ela está atuando, certo? Então, ela vai ser a área sob essa curva, matematicamente. Ok? Agora, a gente pode voltar ao airbag. No caso do airbag, a gente pode responder isso, né? Olhando graficamente o comportamento da força. Se você olhar essas duas áreas, vocês podem imaginar qual desses dois gráficos corresponde a uma colisão sem airbag e qual dela corresponde a uma colisão com airbag. Certo? Agora vamos pensar o seguinte. Tá, o impulso, que é igual à variação do momento linear, é igual à área sobre a curva de F em função do tempo, né? Agora, vocês concordam comigo que durante uma colisão, vamos supor que eu tenho dois carros, os dois estão à mesma velocidade, certo? E eles colidem com uma parede, ok? Tudo bem? Então, os dois passageiros estão à mesma velocidade, vamos colocar 90 km por hora. Eles colidem numa parede. Aí você vai pensar, beleza. Então, ao longo dessa colisão, o momento linear dos dois variou de 90 km por hora vezes a massa até zero. Vocês concordam que nos dois casos, como eles tinham o mesmo momento, houve a mesma variação? Eles saíram de 90 e foram ao repouso. Então, para que serve o airbag? O airbag ele serve para aumentar o tempo durante o qual a força atua. Entendem? Porque, imagina, você diz assim, tá, eu tenho que ter a mesma área. Por quê? Eu tenho que sair dos 90 km por hora e ir até o repouso. Para isso, eu vou sofrer um impulso. Impulso é a força vezes o tempo. Então, o impulso que eu vou sofrer pelo impacto com a parede, que é a força vezes o tempo, que é igual à variação do momento, tem que ser igual, porque eu saí de 90 e fui para zero. O que eu faço, então? Eu aumento o tempo de colisão, porque aumentando o tempo de colisão, eu diminuo a força, de forma que eu preserve a mesma área. Está vendo que as duas áreas são iguais. Porém, o intervalo de tempo de colisão da força 1, do caso 1, é menor do que do caso 2. Então, agora você pode entender, por exemplo, quando alguém se joga de um prédio e quer se matar, se você deixa um colchão embaixo dele, essa pessoa não vai morrer. Porque esse colchão ele vai suavizar a força. Ele vai ter a mesma variação de momento, porém, a força vai começar a atuar aqui e parar de atuar aqui. Vou fazer isso. Ó. O tempo de duração dessa força aumenta. Então, a força diminui, conforme esse gráfico aqui. E a pessoa sofreu
a variação de momento, mas não morreu. Por outro lado, se a pessoa cai direto no chão, ela tem uma força muito alta no intervalo de tempo muito curto, para que ela possa sofrer essa variação de momento entre a velocidade terminal dela e o repouso. Só que ao bater no chão, esse intervalo de tempo é curtíssimo. Tá? Então, esse é o gráfico de uma pessoa que sobrevive e esse é o gráfico de uma pessoa que morre. Tá certo? Apesar das duas terem sofrido a mesma variação de momento. Entendem a importância, então, do conceito de impulso? É essa. Então, você entendeu? Aqui eu deixo um teste para você resolver. Então, depois de assistir essa aula, tente responder esse teste. Certo? Paraquedistas cujo paraquedas não abriu, cai um monte de neve e sofre ferimentos leves. Se caísse em um terreno sem neve, o tempo necessário para parar teria sido 10 vezes menor e a colisão teria sido fatal. A presença da neve aumenta, aí a pergunta vem. A presença da neve aumenta, diminui ou mantém inalterado o valor? Primeiro, na variação do momento do paraquedista, acabamos de discutir isso, do impulso experimentado pelo paraquedista, da força experimentada pelo paraquedista. Então, cada uma dessas grandezas, responda aí o que acontece com elas pela presença da neve, certo? Em relação à ausência da neve. E deixo um exemplo aqui para vocês resolverem, né? Um piloto que colide com um muro em determinadas condições, pergunta, aquele chama impulso de J, né? Qual é o impulso? É o nosso I, tá? O livro chama de J, mas eu prefiro chamar de I. Qual é o impulso I? Aqui o piloto é submetido. Aqui ele dá o tempo de duração da colisão e pergunta qual é o módulo da força média que o piloto experimenta durante a colisão. Certo? Beleza? Então por hoje é só, me alonguei um pouco, mas aí vamos retomando aí o ritmo das videoaulas. Tá legal, pessoal? Até a próxima, um abraço.